Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. O desastre de Chernobyl, ocorrido em 26 de abril de 1986, deixou uma cicatriz profunda na história moderna, não apenas pelos danos ambientais e humanos, mas também pelas histórias sombrias que começaram a circular entre aqueles que viveram e trabalharam nos dias e meses seguintes à tragédia. Entre os relatos mais perturbadores está o das sombras que vagam pelos corredores do hospital número 126, em Pripyat, onde as primeiras vítimas da radiação foram levadas. Essa história é uma mistura de testemunhos reais, mistério e elementos sobrenaturais, perpetuada por aqueles que estiveram lá nos momentos mais críticos e que jamais esqueceram o que presenciaram. Logo após a explosão na usina, muitos dos bombeiros e trabalhadores que foram expostos a altos níveis de radiação começaram a mostrar sintomas graves de contaminação. Eles foram levados às pressas para o hospital número 126, uma instalação local que rapidamente se transformou em um cenário de caos. As roupas dos primeiros socorristas, ainda radioativas, foram deixadas no porão do hospital, contaminando o ambiente. Em pouco tempo, o prédio começou a ser associado a uma sensação opressiva e desconcertante, como se algo invisível estivesse sempre presente. Enfermeiras e médicos que trabalharam ali relataram que, logo nas primeiras noites após a chegada das vítimas, o ambiente no hospital começou a mudar. O prédio parecia ganhar vida própria, e uma atmosfera pesada se espalhou pelos corredores. Um dos primeiros relatos estranhos foi o de uma enfermeira que trabalhava no turno da noite. Enquanto ela percorria um corredor mal iluminado, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, não havia ninguém. Mas os passos continuaram, como se uma presença invisível a seguisse. Com o passar dos dias, outros funcionários começaram a relatar experiências semelhantes. Sombras escuras, indistintas e sem forma definida, eram vistas cruzando os corredores, especialmente nas proximidades das salas onde as vítimas mais contaminadas estavam sendo tratadas. Essas sombras não tinham um contorno claro, mas todos que as viam descreviam a mesma sensação, uma presença fria e inquietante, como se algo estivesse assistindo, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Uma das histórias mais conhecidas é a de um médico que, certa noite, entrou em uma das salas para checar o estado de um paciente em coma. Ele encontrou a cama vazia, embora a porta estivesse trancada por dentro. Acreditando que o paciente poderia ter tentado sair, ele começou a procurá-lo desesperadamente pelos corredores. No entanto, não havia sinal do homem em lugar algum. Ao retornar para a sala minutos depois, o paciente estava novamente deitado, no mesmo lugar, como se nunca tivesse saído. O médico, ainda sem entender o que acontecerá, sentiu um arrepio quando percebeu uma sombra mover-se pelo canto de seu olho, desaparecendo rapidamente na escuridão do corredor. Os relatos se intensificaram. Uma enfermeira, ao preparar medicamentos durante uma madrugada, ouviu uma voz sussurrar seu nome. Quando olhou ao redor, não encontrou ninguém. Mas ao se virar para sair da sala, ela viu uma sombra atravessar a parede, como se fosse um vulto humano desprovido de corpo. Aterrorizada, a enfermeira pediu transferência para outro hospital, e nunca mais retornou ao local. Funcionários e pacientes também começaram a relatar a sensação de serem tocados por mãos invisíveis. Alguns afirmavam sentir leves puxões em suas roupas ou um toque frio em seus ombros, como se algo estivesse tentando chamar sua atenção. Um dos médicos veteranos acreditava que essas sombras poderiam ser as almas dos bombeiros e trabalhadores que haviam morrido ali, incapazes de seguir em frente por conta do trauma de sua morte precoce e dolorosa.
Com o tempo, o hospital foi abandonado, assim como a cidade de Pripyat, deixando para trás um cenário congelado no tempo. No entanto, aqueles que visitam o local, sejam turistas ou exploradores ilegais, afirmam que a presença das sombras ainda pode ser sentida. Há quem diga que, ao andar pelos corredores escuros e silenciosos, é possível ouvir passos que ecoam pelo chão de concreto, seguidos por uma estranha sensação de ser observado. Alguns visitantes relatam que seus equipamentos eletrônicos, como lanternas e câmeras, começam a falhar misteriosamente em determinadas áreas do prédio, especialmente perto do porão, onde as roupas contaminadas dos primeiros socorristas ainda permanecem. Uma equipe de exploradores que passou a noite no hospital para documentar os fenômenos relatou uma experiência particularmente perturbadora. Durante a madrugada, um deles foi acordado por uma sensação de opressão no peito, como se alguém estivesse sentado sobre ele. Ao abrir os olhos, viu uma sombra escura pairando acima de seu corpo. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía, como se algo estivesse lhe roubando o ar. Minutos depois, a sombra desapareceu, e ele pôde se mover novamente. Abalado pela experiência, o explorador jurou nunca mais retornar a Pripyat. O hospital número 126 tornou-se um ícone sombrio entre os edifícios abandonados de Chernobyl. Muitos acreditam que o prédio ainda guarda os ecos das tragédias que ali aconteceram. Há teorias de que a radiação extrema pode ter deixado uma marca energética no local, permitindo que memórias e emoções se manifestem na forma dessas sombras. Outras pessoas, no entanto, acreditam que são os espíritos dos mortos que ainda vagam, presos entre o desejo de descansar e o peso da injustiça de suas mortes. Independentemente da explicação, uma coisa é certa: o hospital número 126 continua sendo um lugar envolto em mistério e medo. Aqueles que se aventuram pelos seus corredores não saem ilesos. Seja pela radiação residual ou pelas presenças invisíveis, todos levam consigo uma marca do que presenciaram ali. E enquanto as sombras continuarem a vagar por aqueles corredores escuros, a história do hospital permanecerá como um dos relatos mais assustadores da tragédia de Chernobyl. A tragédia de Chernobyl deixou não apenas um rastro de destruição, mas também uma série de mistérios e lendas que desafiam a compreensão. Entre os relatos mais inquietantes está o de um homem desconhecido, visto repetidamente nas ruínas da usina mesmo anos após o acidente. Trabalhadores, cientistas e exploradores ilegais afirmam ter encontrado esse estranho vigilante, que parece nunca ter saído do local. Sua presença silenciosa e inexplicável tornou-se um dos maiores mistérios da zona de exclusão, perpetuando uma história que atravessa décadas. A lenda começou nos meses que se seguiram ao desastre, durante a fase inicial de contenção e limpeza da usina. Centenas de liquidadores foram enviados à região para realizar tarefas extremamente perigosas e tentar mitigar os danos da radiação. Esses homens viviam sob constante tensão, trabalhando em condições precárias e cercados pelo medo invisível da contaminação. Em meio a essa atmosfera opressiva, começaram a circular relatos sobre um homem solitário que vagava pelas áreas mais contaminadas da usina, onde ninguém deveria estar. Os primeiros a vê-lo foram alguns liquidadores que trabalhavam no reator 4, o epicentro do desastre. Eles relataram ter visto um homem vestindo um macacão de proteção, semelhante ao utilizado por eles, caminhando calmamente entre os escombros como se estivesse inspecionando o local. No entanto, ao tentarem se aproximar dele para perguntar o que fazia ali, ele desaparecia sem deixar vestígios. Ninguém conseguia entender como ele podia se mover tão rapidamente ou por que aparecia apenas em áreas onde a radiação era letal. Com o passar do tempo, mais trabalhadores afirmaram ter visto o mesmo homem em diferentes pontos da usina. O que mais intrigava era que ele parecia conhecer a planta do local melhor do que qualquer um. Em algumas ocasiões, ele foi visto entrando em salas cujas portas haviam sido lacradas para evitar a contaminação. Quando os liquidadores verificavam, encontravam as portas ainda seladas e nenhuma evidência de que alguém tivesse passado por ali. Era como se ele pudesse atravessar barreiras físicas ou estivesse sempre um passo à frente daqueles que o procuravam. Um dos encontros mais estranhos aconteceu com um engenheiro que fazia parte de uma equipe de monitoramento da radiação. Durante uma inspeção de rotina nas ruínas da usina, ele viu o homem parado diante de um painel elétrico antigo, aparentemente tentando ativá-lo. O engenheiro o chamou, mas o homem não respondeu.
Quando ele se aproximou, sentiu um calafrio intenso e, em um piscar de olhos, o estranho desapareceu diante de seus olhos. Ainda mais assustador foi o fato de que, minutos depois, o painel começou a emitir faíscas, como se alguém realmente tivesse tentado ligá-lo. A história do homem que nunca saiu da usina ganhou força entre os trabalhadores, que começaram a vê-lo como uma espécie de guardião sombrio. Alguns acreditavam que ele era o espírito de um dos funcionários que morreram na explosão, preso para sempre nas ruínas radioativas. Outros achavam que ele poderia ser uma manifestação psíquica criada pela tensão extrema e pelo medo da radiação. Independentemente da explicação, todos concordavam que sua presença era inquietante e perturbadora. Com o passar dos anos, a presença do misterioso homem não diminuiu. Mesmo depois que a maioria dos trabalhos de contenção foi concluída e a usina foi lacrada com um sarcófago de concreto, os poucos funcionários que permaneceram para monitorar a estrutura continuaram a relatar aparições. Alguns diziam vê-lo caminhando ao longe nas câmeras de vigilância, enquanto outros afirmavam ouvir passos ecoando pelos corredores vazios durante a noite. Em 2006, um grupo de cientistas que estudava os níveis de radiação no local teve um encontro particularmente assustador. Enquanto mediam a radiação em uma das áreas mais perigosas, avistaram o homem mais uma vez. Desta vez, ele não estava sozinho. Ao seu lado, parecia haver outras figuras, sombras indistintas que se moviam em silêncio. Os cientistas, atônitos, observaram enquanto o grupo desaparecia em meio aos escombros, deixando-os com uma sensação de que haviam testemunhado algo que não pertencera ao mundo dos vivos. Exploradores ilegais que se aventuraram na zona de exclusão também relatam encontros com o misterioso homem. Em uma ocasião, um grupo de stalkers, como são conhecidos os aventureiros clandestinos que exploram Chernobyl, se encontrou o que parecia ser uma figura humana nas ruínas de um antigo refeitório da usina. Ao se aproximarem, a figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido e inexpressivo. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, ele desapareceu como uma miragem. Há também quem afirme que o homem não seja apenas uma aparição, mas uma espécie de aviso ou presságio. Funcionários que o viram costumam relatar falhas nos sistemas logo depois, como se sua presença fosse um sinal de que algo terrível estava prestes a acontecer. Alguns acreditam que ele é uma personificação da própria radiação, um lembrete constante do perigo invisível que ainda permeia a zona de exclusão. A história do homem que nunca saiu da usina é uma das muitas lendas que cercam Chernobyl, mas o que a torna especialmente perturbadora é o número consistente de testemunhas ao longo dos anos. O fato de tantas pessoas diferentes, em épocas distintas, relatarem experiências semelhantes sugere que há algo mais nessa história do que mera imaginação. Pode ser uma manifestação sobrenatural, uma alucinação coletiva causada pela radiação ou talvez algo que ainda não compreendemos completamente. Independentemente da verdade, o homem continua a vagar pelas ruínas da usina, uma figura solitária e enigmática que parece estar presa entre dois mundos. Para aqueles que trabalharam ou visitaram Chernobyl, sua presença é um lembrete sombrio de que a tragédia não terminou no dia da explosão. Assim como a radiação, ele permanece ali, invisível e letal, esperando por aqueles que ousam entrar na zona de exclusão e tentando talvez, de alguma forma, concluir uma tarefa inacabada que ninguém conhece. Nos dias que seguiram a explosão do reator 4 de Chernobyl, a cidade de Pripyat mergulhou no caos. A evacuação foi rápida e silenciosa, mas um som persistente e incessante começou a ecoar pelas instalações, o alarme de emergência. Durante as primeiras horas após o acidente, ele ressoava como uma advertência desesperada de que algo estava terrivelmente errado. Mas o que começou como um alerta crucial se tornou, com o tempo, um mistério aterrorizante, pois mesmo anos após a usina ser abandonada e lacrada, trabalhadores e exploradores ilegais continuaram ouvindo aquele mesmo alarme, um som que, oficialmente, nunca mais deveria ser ativado. O primeiro registro desse fenômeno ocorreu logo após a contenção inicial. Em 1988, um grupo de engenheiros foi enviado para verificar o estado dos reatores remanescentes. Eles trabalhavam durante a madrugada, aproveitando o menor índice de radiação. No meio do silêncio opressor das instalações vazias, os homens ouviram o som de um alarme vindo de uma das alas abandonadas. A princípio, acreditaram que se tratava de uma falha técnica ou de algum equipamento residual ainda ligado.
Contudo, ao chegar ao local de onde o som vinha, encontraram todos os sistemas desligados, as luzes apagadas, e nenhum sinal de atividade elétrica. Intrigados, os engenheiros procuraram nos registros da central de controle qualquer anomalia. O sistema, no entanto, não indicava nenhuma falha. Aquilo os deixou inquietos, mas decidiram que poderia ser apenas interferência eletromagnética. Durante a noite seguinte, porém, o som voltou, desta vez mais alto e constante. E assim ele ecoou por várias madrugadas, desaparecendo ao amanhecer, como se obedecesse a uma espécie de cronograma fantasmagórico. Conforme os anos passaram, trabalhadores de manutenção, que ainda precisavam monitorar algumas áreas críticas da usina, começaram a relatar encontros semelhantes. Alguns disseram que o alarme parecia se aproximar deles conforme se deslocavam pelos corredores vazios, como se algo invisível os seguisse. Outros afirmavam que o som não vinha apenas dos alto-falantes, mas parecia ecoar diretamente em suas mentes, reverberando como um zumbido que os deixava desorientados e apavorados. Um dos casos mais perturbadores aconteceu em 1995, quando 2 guardas foram designados para inspecionar o interior do sarcófago que cobria o reator destruído. Durante a verificação, ambos afirmaram ter ouvido o alarme tocando ao longe, no que parecia ser o nível inferior do reator. Decidiram investigar, acreditando que poderia haver algum sistema antigo reativado acidentalmente. Ao descerem para os níveis mais profundos, onde a radiação era intensa, o som ficou ainda mais alto e claro. Mas, para seu horror, descobriram que todos os circuitos da área estavam cortados e os equipamentos destruídos pela explosão. Não havia nenhuma razão lógica para o alarme estar tocando. Após esse incidente, um dos guardas começou a ter pesadelos recorrentes. Ele via corredores intermináveis da usina, com o alarme tocando incessantemente, enquanto algo sombrio e invisível o perseguia. Em seus sonhos, ele corria sem nunca encontrar uma saída, enquanto uma sensação de desespero e culpa o consumia. Poucos meses depois, esse guarda pediu demissão e desapareceu da vista pública, deixando para trás apenas rumores de que havia enlouquecido após a experiência na usina. Exploradores ilegais, conhecidos como stalkers, também relataram ouvir o misterioso alarme durante suas incursões na zona de exclusão. Em uma noite de inverno de 2003, um grupo de stalkers entrou em uma das alas abandonadas da usina e ouviu o som cortante do alarme vindo das profundezas do reator. Eles tentaram seguir o som, acreditando que poderia levá-los a um ponto ainda inexplorado. No entanto, conforme avançavam pelos corredores escuros, o alarme parecia se mover, sempre um passo à frente deles. Quando finalmente desistiram e tentaram retornar, perceberam que estavam completamente perdidos. O som continuava tocando, inabalável, até que encontraram a saída apenas ao amanhecer, exaustos e traumatizados. Uma teoria popular entre os moradores e funcionários é que o alarme seja uma espécie de eco psíquico do desastre. Para alguns, ele representa o último alerta dado pela usina no momento da explosão, repetindo-se infinitamente como um lembrete sombrio da tragédia. Outros acreditam que o som seja o resultado de uma ressonância residual da energia liberada durante o acidente, uma manifestação sobrenatural da catástrofe que ainda paira sobre o local. Há até quem diga que o alarme é um aviso de que algo pior está por vir, um presságio de um desastre iminente. Um caso ainda mais sinistro ocorreu em 2011, quando uma equipe de documentaristas foi até Chernobyl para gravar um especial sobre a história do desastre. Durante a madrugada, enquanto filmavam nos corredores desolados da usina, todos os membros da equipe ouviram o alarme começar a tocar de forma abrupta. O som ficou registrado em suas câmeras, mas, ao revisarem o áudio, perceberam algo ainda mais perturbador. Em meio ao alarme, era possível distinguir sussurros indistintos, como se vozes murmurassem mensagens incompreensíveis. Os documentaristas deixaram a usina no dia seguinte, mas todos relataram sentir uma estranha sensação de opressão e mal-estar por semanas após o incidente. Alguns disseram que, em suas casas, ainda ouviam o som do alarme ecoando à noite, como se ele os tivesse seguido para fora da zona de exclusão. Um dos membros da equipe sofreu um colapso nervoso e precisou de tratamento psiquiátrico, alegando que as vozes gravadas no alarme continuavam a persegui-lo. Os responsáveis pela usina tentaram várias vezes investigar a origem do som. Equipes de eletricistas verificaram todos os circuitos e sistemas de som ainda existentes, mas nunca encontraram nada que pudesse explicar o fenômeno.
O alarme continuava a tocar, esporadicamente, em diferentes pontos da usina, sempre sem explicação e sem padrão aparente. As investigações foram abandonadas, e o fenômeno passou a ser tratado como mais uma das muitas anomalias inexplicáveis de Chernobyl. Aqueles que ainda trabalham na zona de exclusão aprenderam a conviver com o alarme como uma presença constante, embora assustadora. Ele se tornou parte do folclore da região, um mistério sem solução que atormenta a mente dos poucos que ousam se aventurar pelos corredores da usina. Há quem diga que o som só terminará quando o último traço de radiação desaparecer, mas isso pode levar milhares de anos. Assim, o som do alarme continua, ecoando pela eternidade nos corredores escuros e devastados da usina de Chernobyl. Um lembrete incessante e perturbador de um passado trágico, que parece nunca querer ser esquecido. Ele é a voz de uma tragédia que resiste ao tempo, alertando incessantemente para um perigo invisível, como se a própria usina estivesse viva, esperando pelo momento certo para, mais uma vez, lembrar ao mundo do poder destrutivo que um dia desencadeou. Na cidade fantasma de Pripyat, que um dia abrigou milhares de trabalhadores e suas famílias, há um lugar que, mesmo entre os escombros e a devastação, se destaca por sua aura inquietante, o Playground. Originalmente construído para trazer alegria às crianças da cidade, o parque nunca teve a chance de ser oficialmente inaugurado. A explosão do reator 4 da usina de Chernobyl em 26 de abril de 1986 condenou Pripyat ao abandono, e desde então, o Playground se tornou um cenário surreal, onde o silêncio das ruínas esconde histórias perturbadoras de encontros sobrenaturais. Localizado no coração da cidade, o Playground é dominado por um carrossel enferrujado, balanços que rangem ao vento e uma roda gigante que jamais completou seu ciclo. Dizem que, ao anoitecer, algo estranho acontece ali. Exploradores ilegais e cientistas que visitam a área relatam que o Playground parece ganhar vida própria. Há histórias de risos infantis que ecoam pelo ar, como se fantasmas das crianças que viveram ali ainda brincassem, presos para sempre naquele instante interrompido pela tragédia. Uma das primeiras histórias de atividade paranormal no Playground aconteceu em 1991, quando um grupo de soldados soviéticos foi enviado à cidade para inspecionar possíveis focos de radiação remanescente. Ao passarem pelo parque durante a madrugada, ouviram um leve tilintar de correntes, como se alguém estivesse usando os balanços. No início, acharam que era apenas o vento, mas logo perceberam que não havia vento suficiente para mover as cadeiras daquele jeito. Intrigados e um tanto receosos, decidiram se aproximar. Ao chegarem mais perto, o movimento cessou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi tão opressivo que um dos soldados desmaiou ali mesmo, tomado por uma sensação esmagadora de terror. O incidente não foi o único. Nos anos que se seguiram, equipes de manutenção da zona de exclusão relataram ter visto sombras pequenas e ágeis correndo entre os brinquedos, como se fossem crianças brincando de esconde-esconde. Alguns relataram ouvir murmúrios e risos fracos, enquanto outros afirmaram que os brinquedos, especialmente o carrossel, às vezes giravam sozinhos, mesmo quando não havia vento ou qualquer outro fator que explicasse o movimento. Uma das histórias mais macabras é a de um fotógrafo que visitou Pripyat em 2005 para documentar a decadência da cidade. Ele estava fascinado pela roda gigante do Playground e decidiu tirar várias fotos durante o pôr do sol, esperando capturar a beleza sinistra do local. Ao revisar as fotos, notou algo estranho. Em algumas imagens, sombras humanas apareciam perto dos brinquedos, apesar de ele ter certeza de que estava sozinho na área. Uma das fotos, em particular, mostrava a figura de uma criança sentada em um balanço, olhando diretamente para a câmera com um sorriso perturbador. O fotógrafo, apavorado, jurou nunca mais voltar à zona de exclusão. Outro caso bizarro envolveu um grupo de exploradores conhecidos como os Stalkers, que se aventuraram por Pripyat em uma noite de inverno. Ao chegarem ao Playground, sentiram uma súbita queda na temperatura, embora já fosse uma noite gelada. Um dos membros do grupo ouviu claramente uma risada infantil atrás de si e, ao se virar, viu um vulto pequeno correndo em direção ao carrossel. Quando tentou seguir a figura, seus colegas o seguraram, dizendo que não havia ninguém ali. Contudo, o carrossel começou a girar lentamente, como se alguém invisível o estivesse empurrando.
O mais aterrorizante, porém, aconteceu minutos depois. Uma das stalkers do grupo, enquanto olhava para a roda gigante, disse que podia ouvir uma voz chamando por ela pelo nome. A princípio, pensou que eram seus amigos pregando uma peça, mas logo percebeu que a voz era diferente, infantil, e vinha de dentro de sua cabeça. A sensação era tão intensa que ela desmaiou no local e precisou ser carregada para fora da zona de exclusão. Depois desse evento, a jovem nunca mais se aventurou em lugares abandonados e passou a sofrer de pesadelos recorrentes com o playground, vendo-se constantemente presa na roda gigante, incapaz de sair. Os relatos de encontros sobrenaturais se acumulam ao longo dos anos. Guardas que patrulham a área dizem que o parque parece ter uma energia própria, como se estivesse esperando pelo retorno das crianças que nunca voltaram. Alguns acreditam que as almas dos pequenos moradores de Pripyat ainda estão presas ali, brincando eternamente em um playground amaldiçoado pelo tempo e pela radiação. Outros especulam que os brinquedos, impregnados pela energia do desastre, se tornaram portais para o mundo dos mortos, atraindo espíritos que se recusam a descansar. Exploradores mais céticos tentam encontrar explicações racionais para os fenômenos. Acreditam que o isolamento e a tensão psicológica causam alucinações, e que o vento nas estruturas metálicas cria sons que se assemelham a risos e sussurros. Contudo, mesmo aqueles que se dizem descrentes não conseguem explicar por que tantos visitantes diferentes relatam experiências tão parecidas. Além disso, as fotografias e gravações de áudio que capturam sons estranhos e figuras inexplicáveis continuam a alimentar a crença de que o playground de Pripyat é, de fato, um dos lugares mais assombrados da zona de exclusão. Aqueles que já tiveram a coragem de caminhar por entre os brinquedos enferrujados descrevem uma sensação indescritível de tristeza e melancolia, como se o próprio local chorasse pelo passado perdido. Não é apenas o abandono físico que pesa sobre o playground, mas a presença invisível de vidas interrompidas, de sonhos infantis que nunca se realizaram e de momentos felizes que jamais aconteceram. Cada balanço que rende, cada tilintar de corrente e cada sombra que parece se mover conta a mesma história, uma tragédia que se recusa a ser esquecida. O playground de Pripyat permanece ali, imóvel, como uma cicatriz aberta do desastre de Chernobyl. À luz do dia, ele é apenas mais uma parte da paisagem desolada da cidade fantasma. Mas, à noite, quando a escuridão envolve as ruínas e o vento parece sussurrar segredos antigos, o parque ganha vida. O tempo parece parar, e aqueles que ousam se aproximar são confrontados com algo muito mais aterrorizante do que a radiação das memórias de uma infância interrompida e as vozes dos que ficaram para trás, brincando eternamente em um playground onde o passado nunca morre. Nos prédios abandonados de Pripyat, uma figura se destaca entre os relatos dos poucos que ainda têm coragem de explorar a cidade. É a visão perturbadora de uma mulher que aparece sempre do mesmo lugar, numa janela em um dos andares mais altos de um antigo bloco de apartamentos. A figura é conhecida entre exploradores e militares como a Mulher da Janela, uma aparição fantasmagórica que parece observar os visitantes com olhos vazios, carregando uma presença sinistra que causa arrepios até nos mais céticos. Muitos acreditam que ela seja o espírito de alguém que nunca conseguiu deixar a cidade, uma alma presa entre o passado e o presente. A história dessa figura começou a circular pouco tempo depois do desastre de Chernobyl, quando as autoridades soviéticas ainda tentavam controlar a situação. Um dos primeiros relatos veio de um soldado que fazia parte das operações de evacuação. Ele contou que, ao se aproximar de um dos blocos residenciais, viu uma mulher parada em uma janela do terceiro andar. Ela usava uma camisola branca e tinha cabelos escuros e longos, caindo desordenadamente pelos ombros. Ele pensou que talvez fosse uma moradora que havia se recusado a evacuar. Quando entrou no prédio com sua equipe para verificá-la, descobriram que o apartamento estava completamente vazio. Não havia sinais de vida, mas, mesmo assim, o soldado jurou que ainda sentia como se estivesse sendo observado. Esse foi apenas o início de uma série de encontros que se tornaram cada vez mais sinistros ao longo dos anos. Exploradores ilegais, conhecidos como stalkers, que desafiam as regras e entram na zona de exclusão relatam ver frequentemente a mulher nos andares superiores dos edifícios. Ela aparece imóvel, encarando-os à distância. Alguns afirmam que, ao tentar fotografá-la, suas câmeras falham misteriosamente ou capturam apenas uma silhueta indistinta.
Outros contam que, ao virar de costas para sair do prédio, tem a estranha sensação de estarem sendo seguidos por alguém que nunca emite nenhum som. Um dos relatos mais assustadores aconteceu com um grupo de documentaristas em 2009. Eles decidiram passar uma noite inteira em Pripyat para filmar o estado dos apartamentos e gravar o silêncio assombroso da cidade. Por volta das 3 da manhã, enquanto verificavam um dos edifícios, um dos cinegrafistas viu uma figura parada em uma janela do 6º andar. Inicialmente, ele pensou que fosse um reflexo estranho ou uma sombra, mas, ao se aproximar com a câmera, viu claramente uma mulher de pele pálida e expressão vazia. Assim que ele apontou a lente para capturá-la, as luzes da câmera piscavam e falhavam, como se algo estivesse interferindo no funcionamento do equipamento. A mulher, então, desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas a sensação opressiva de que eles não estavam sozinhos. Ao revisar as gravações no dia seguinte, o grupo ficou ainda mais perturbado. Embora a mulher não tivesse aparecido no vídeo, o áudio gravado durante o momento da aparição estava cheio de ruídos estranhos. Era possível ouvir o que parecia ser um leve sussurro, repetindo palavras incompreensíveis em russo. Alguns acreditam que era uma mensagem ou um pedido de ajuda vindo do além, enquanto outros consideram que poderia ser uma manifestação residual da tragédia que envolveu Pripyat. Outro caso aterrorizante envolveu 2 jovens exploradores em 2015. Eles decidiram explorar um prédio específico porque ouviram histórias de que ali era onde a mulher costumava aparecer. Ao chegarem ao 5º andar, encontraram um corredor longo e escuro, com portas de apartamentos entreabertas. Um deles se afastou para explorar um quarto, enquanto o outro ficou na entrada, observando a paisagem devastada pela janela. De repente, ele sentiu um frio intenso e ouviu passos leves atrás de si. Quando se virou, viu a mulher parada a poucos metros de distância, olhando diretamente em seus olhos. Em pânico, ele gritou pelo amigo e tentou correr, mas seus pés pareciam pesados, como se algo o estivesse segurando. Quando o amigo finalmente chegou e acendeu uma lanterna, a figura havia desaparecido, deixando apenas um vazio sufocante no ar. O mais curioso é que a aparição da mulher não parece seguir nenhuma lógica clara. Às vezes, ela surge em diferentes prédios, sempre próxima a uma janela. Outras vezes, é vista apenas brevemente, como se estivesse observando à distância e esperando pelo momento certo para se manifestar. Há quem diga que seu olhar transmite uma profunda tristeza, como se estivesse à procura de alguém ou lamentando algo que perdeu no passado. Outros, porém, descrevem-na como uma presença ameaçadora, capaz de congelar o sangue nas veias de quem cruza seu caminho. Pesquisadores que tentam encontrar explicações para esses fenômenos acreditam que a mulher da janela possa ser uma manifestação de sofrimento coletivo, uma espécie de eco espiritual deixado pela tragédia que devastou a cidade. Talvez seja o espírito de alguém que nunca conseguiu escapar, ou talvez seja apenas uma criação da mente humana, fruto do medo e do isolamento experimentado naquelas ruínas. No entanto, o fato de tantas pessoas diferentes relatarem encontros similares faz com que muitos duvidem de uma explicação meramente racional. Existem, ainda, teorias mais sombrias. Alguns dizem que a mulher seria uma espécie de guardiã, destinada a vigiar aqueles que se aventuram pela zona de exclusão. Outros acreditam que sua presença é uma advertência, um lembrete silencioso de que o desastre de Chernobyl deixou marcas profundas não apenas na terra e nos edifícios, mas também nas almas das pessoas que ali viveram e morreram. Seja como for, a mulher permanece um mistério perturbador, um enigma que desafia explicações e assombra aqueles que ousam explorar os recantos esquecidos de Pripyat. Embora muitos tentem evitar falar sobre a mulher da janela, seu nome continua circulando entre exploradores e curiosos que visitam a zona de exclusão. Cada novo relato adiciona mais um elemento à lenda, fortalecendo a ideia de que há algo naquele lugar que não pertence ao nosso mundo. E para aqueles que acreditam, a mulher é uma prova viva de que nem todas as almas conseguiram descansar em paz após o desastre. Ela é uma presença constante, observando silenciosamente por trás de uma janela esquecida, esperando por algo ou alguém e que talvez nunca mais volte.